Temos filhos. E agora? Já viu isso escrito em algum lugar? Já ouviu essa frase? Eu tenho ouvido essa frase por aí. Um famoso programa que trata do assunto de educação de filhos, na sua vinheta diz o seguinte: não vem com manual de instrução. E também, se houver defeito, não tem como repor peças. E mais, você ainda não pode reclamar e dizer que não é seu. Já adivinhou o que é? Pois é, são os filhos, crianças. Mas eu descobri que há um manual sim, há um manual maravilhoso, a Bíblia Sagrada. Em Salmo 127, verso 3, há uma instrução maravilhosa de um manual maravilhoso, a Bíblia Sagrada. Olha só o que diz esse manual. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre o seu galardão. Filhos são como flechas na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A gestação, o nascimento de um filho, foi a forma linda que o céu inventou para que pudéssemos sentir o que Deus, só Deus como Criador sente. Experimentar a sensação de produzir uma vida, ser responsável por essa vida, leva-nos a entender muitas vezes os porquês de Deus. O que devo fazer como herança? O manual chamado Bíblia diz que os filhos são herança. O que devo fazer? Sou digno de receber essa herança? Quando eu recebo uma herança, eu tenho alguns direitos, mas tenho também alguns deveres. Outro fator. Tenho que ficar responsável e assumir os encargos da herança e, de preferência, multiplicá-la, perpetuar aquilo que herdei, pois se recebi, foi porque alguém construiu, conservou e guardou. No dicionário, herança significa bem, direito ou obrigação, transmitidos por disposição testamentária ou por via de sucessão. É definição técnica isso. Diz também que é um conjunto de caracteres hereditários transmitidos por genes, legado e patrimônio. Isso quer dizer então que os filhos são legado de Deus. E por direito ou obrigação testamentária, Ele nos deixou. Mas ao contrário de outras heranças, nós temos que prestar contas deles e devolvê-los a quem nos legou. O paradoxo é que sabemos toda a origem, razão, propósito e, mesmo assim, onde estão as instruções? E se elas existem, por que não funcionam com todos? Então, a primeira regra básica é: vem de Deus. E se vem dele, devemos usar as suas regras para o bom funcionamento. É claro que temos os efeitos colaterais. Um filho não é algo que, depois de inventado, obedece exatamente aos comandos do inventor. Ele tem vontade própria, desejos e autonomia. E por isso é chamado de herança do Senhor. Senão seria chamado de sua herança. Você e eu somos manipuladores de carteirinha. Gostamos de dominar o que criamos, não é verdade? A palavra de Deus deixa clara uma regra áurea. Provérbios 22:6 diz-nos: ensina a criança o caminho que deve andar. Então quer dizer que ela, a criança, não vem pronta? Não. Quer dizer, quase. É preciso um pré-aquecimento para que a massa esteja ao ponto de ser consumida, e isso não dura 3 minutos. Mas ensinar o quê? Ensinar o caminho que se deve andar? Que caminho? Deve ser o caminho, prezado ouvinte, o caminho daquele que deixou a herança, o caminho da verdade, o caminho do amor, o caminho do céu. Mas ensinar não é apenas dizer como se anda, não é apontar o caminho, é ensinar e andar ao lado de, segurar a mão de quem está aprendendo, conduzir quem está andando. No outro texto do manual chamado Bíblia, em Efésios capítulo 6, verso 4, diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então aqui está uma outra dica: ensinar disciplina. E disciplina é mais do que meras palavras, disciplina é atitude. A disciplina deve ser um ato de amor. Quando os pais permitem que os filhos, por menores que sejam, façam tudo o que desejam, não estão lhes ensinando noções de limites e disciplinas individuais e nem relacionais. Não estão passando noções do que podem ou não podem. A força dos pais
está em transmitir aos filhos a diferença entre o que é aceitável ou não, adequado ou não, entre o que é essencial e supérfluo, e assim por diante. Um dos maiores equívocos que cometemos como humanidade é tentar reparar as gerações. Eu lembro de ter ouvido na infância os meus pais falarem por diversas vezes, olha, no tempo dos meus pais, se a gente fizesse o que vocês fazem. Pois bem, essa geração passou, a figura do pai era a autoridade máxima, os filhos estavam na base, a segunda geração foi massacrada por causa do autoritarismo desses pais e a próxima geração decidiu então acabar com tudo isso. Na tentativa de dar a eles o que nunca tiveram, acabaram caindo num outro extremo, a permissividade. Confundiu-se liberdade com libertinagem, confundiu-se a liberdade, que é um direito, com a liberalidade, que é um desejo. Liberdade é poder material e psicológico, mas só tem valor quando associada à responsabilidade. Liberdade absoluta não existe, pois está sempre relacionada a algo. Filhos podem até contestar a disciplina e os limites, mas no fundo, eles querem estas regras. Talvez você e eu não conheçamos estilos de filhos. Talvez o manual de instrução não diga exatamente que tipo de filhos podemos ter. Mas eu quero nesta hora dizer para você, ou falar para você de estilos e tipos de pais que podemos ser. São estes. Os pais podem ser permissivos, autoritários, afirmativos e distantes. Os pais permissivos tendem a ser mais condescendentes do que exigentes com os filhos. Sempre consultam os filhos, dão muitas explicações, são poucos exigentes em relação à obediência e ordem e às tarefas domésticas. Eles usam frases assim: criança é assim mesmo, meninos são meninos, coisas de adolescentes. O outro tipo de pai é o pai autoritário. Ao contrário do permissivo, são exigentes menos condescendentes com as suas necessidades. Criam regras e limites claros, mas costumam estabelecer padrões de condutas mais rígidos. São rigorosos na disciplina. É aquela frase, faça o que eu estou mandando porque eu sou teu pai e tua mãe. O outro estilo de pai é o afirmativo. Aquele que afirma tudo o que é maravilhoso em relação a seu filho. São estimuladores, mas são firmes. São exigentes e condescendentes, mas na mesma medida. Os padrões estabelecidos são claros. Envolvem-se nas atividades e na vida dos seus filhos. Outro estilo de pais são os pais distantes. Estes são poucos exigentes e condescendentes, mas não rejeitam nem maltratam os filhos. Ao contrário, vivem num mundo à parte, num outro planeta. É claro que o estilo de criação faz diferença na vida dos filhos, mas antes que você faça juízo de valores, tentando se encaixar ou descobrir o seu perfil, lembre-se que cada filho, em determinados momentos, deve ser tratado com cada uma dessas características. É fato que os filhos de pais afirmativos tendem a ter menos problemas na infância. Mas se estes não forem autoritários em algumas situações na adolescência, esses mesmos filhos tenderão a desobedecer e não seguir as regras e normas de comportamento. A criação permissiva e autoritária tendem a ter o mesmo impacto, e pais afirmativos apresentam melhores resultados. Já os pais omissos produzem filhos que na adolescência têm alto grau de baixa autoestima e forte tendência à depressão, efeitos que podem durar por toda a vida. Quando começar? Quando iniciar então a educação de nossos filhos? Assim que nascem os filhos, já devem e podem receber os estilos de educação que escolhermos. Isto é ensinar a criança. Estabeleça então, antes mesmo da paternidade, como gostaria de educar esses filhos. Escolha um modelo, descubra as razões dele. As dicas a seguir são importantes. Uma delas é: esteja disponível. A criança precisa de um pai e uma mãe disponível para, junto com ele, ouvi-lo, falar e fazer coisas. Disponibilidade, às vezes, não requer muito tempo. Então, o tempo que você tem é o tempo que o filho precisa. Uma outra dica é: desenvolva a rotina. As crianças ficam muito mais satisfeitas quando sabem a hora das coisas. Hora de dormir, hora de brincar, de estudar e etc. Além do que, facilita muito o controle sobre qualquer situação. Uma próxima dica é: regras e limites coerentes.
Respeite o mundo da criança, faça com que ela respeite também o seu mundo, estabeleça regras e, por fim, seja flexível nestas mesmas regras, na aplicação dessas regras. Permita que o filho possa também escolher, dê liberdade para ele, mas com controle. E, finalmente, querido pai, procure passar com clareza as instruções, as orientações, o que você quer passar para o seu filho. Aproveite esse manual maravilhoso, a Bíblia Sagrada. Ele vai te ajudar a orientar melhor e ajudar você a educar o seu filho. Com certeza, Deus, o Criador de todas as coisas, o autor deste manual, vai te ajudar também. Agora, nós iremos ouvir uma canção. Enquanto você ouve, reflita sobre o que você acabou de pensar e de ouvir aqui. Que Deus te ajude e que esta canção seja também a sua entrega, a sua oração. Como vimos no programa de hoje, filhos são herança do Senhor. A pergunta que eu faço então, para finalizarmos, é: o que você faz, o que você tem feito com esta herança? Tem cuidado dela? Se o Senhor Jesus amanhã prestar conta, pedir conta, o que você dirá? Ah, queridos, você que me ouve, com certeza, eu que sou pai, tenho um grande sonho. Dizer para esse Criador maravilhoso: Senhor, aqui está a tua herança. Aqui estão os filhos que tu me destes. Meu desejo para você, para todos, é que
Deus te abençoe. Você que tem filhos, que Ele te dê sabedoria para ajudá-lo na criação dos mesmos. Você que pretende ser pai, que você tenha sabedoria para conduzir este sonho, este desejo, e quando tiver, com certeza, entregue-os ao nosso Deus. Faça comigo esta oração. Faça comigo esta entrega. Senhor Deus, tome em teus braços de amor as famílias, os pais, os filhos, herança do Senhor. Que sejamos dignos de multiplicar, de cuidar, de sermos recebedores dessa maravilhosa herança. Ó Senhor, obrigado pelos filhos que Tu nos destes. Em nome de Jesus. Amém.